Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Mais uma vez, glorifico o nome do meu Deus por ter me dado saúde até agora e disposição para estar fazendo esse trabalho que o Senhor me direcionou a fazer e que eu passei a amá-lo. Glória a Deus, porque sei que em pequena ou em maior escala, Ele tem falado a muitos corações. A minha gratidão a Ele e a você também, que tem nos ajudado, você que é inscrito, você que tem encaminhado as nossas mensagens, tem assistido a elas e tem nos encorajado com as suas orações para que continuemos fazendo este grande trabalho. Continuamos falando sobre as cartas às igrejas da Ásia. E hoje eu quero ler com você um texto mais ou menos longo, mas eu quero ler com você no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 28. Leia comigo ou atente na leitura. A quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a espada da manhã, a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória ao Senhor Jesus. Então, nós falaremos sobre as cartas das igrejas da Ásia e hoje a igreja que está em Tiatira. Meus amados, quando nós falamos em Tiatira, nós não nos furtamos a lembrar da piedosa Lídia, uma empresária de Tiatira que foi evangelizada por Paulo lá em Filipos. E a Bíblia, não é a Bíblia que diz, mas pensa-se que o evangelho em Tiatira chegou por meio dela, porque ela, segundo escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, era uma mulher que adorava a Deus e que estava sempre atenta ao que Paulo dizia. Então nós nos lembramos desta mulher para falar de Tiatira, que à época era um centro de tecidos, um grande centro de fabricação de tecidos,
ofício do qual se ocupava a piedosa empresária Lídia. Mas, meus amados irmãos, nós vemos aqui um pastor atuante, amoroso, trabalhador, mas que congregava ou que pastoreava uma igreja morta. Quando Jesus fala aqui nos primeiros versículos, dizendo que isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, ele estava a dizer que tudo aquilo que estava passando em Tiatira, nada estava oculto aos seus olhos. O mais escondido que estivesse em Tiatira estava a claras diante dele. E ele faz aquele elogio ao pastor, que conhecia as obras dele, que conhecia o serviço e a fé. Nós sabemos que o serviço está intimamente ligado à fé, Quem tem fé produz o serviço. E o serviço, ele vem por meio da fé. E aquele homem era alguém de quem o Senhor testemunhava. E ainda diz, as suas obras últimas são maiores do que as primeiras. Nós vemos aqui pelo menos duas diferenças desse pastor de Tiatira com o pastor de Éfeso. A Bíblia diz que o pastor de Éfeso era um homem mais preparado na Bíblia, um homem que tinha mais conhecimento da Bíblia. Quando ele disse, eu conheço as tuas obras, que tu puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Isso quem fez foi o pastor de Éfeso. E já o pastor de Tiatira era menos preparado na Bíblia, teologicamente mais limitado. E talvez por isso é que Jesus faz essa observação, mas tenho contra ti o tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Queridos irmãos, é bem verdade que o pastor de Tiatira é um homem trabalhador, um homem de um serviço cristão admirável, um homem de uma paciência invejável, um homem que cujas obras sobejavam em bondade, apesar de serem as últimas. Aqui outra diferença também do pastor de Éfeso. A Bíblia diz que o pastor de Éfeso também foi elogiado, tinha muitas qualidades, mas que caiu da fé. Enquanto o pastor de Tiatira remanescia na fé, crescia na fé, o de Éfeso caiu, perdeu o primeiro amor. Mas aqui em Tiatira, me parece que, pelo despreparo teológico do pastor, é que ele proibiu que essa mulher, veja, a mulher era tão perigosa, que Jesus foi se lembrar lá do Antigo Testamento, lá do reinado de Israel, lá já do meio para o fim do reinado de Israel, quando Jezabel, a mulher do frouxo, Acabe, que deixava ela mandar em tudo, aprontou lá e fez tudo aquilo que deixou péssimos exemplos na história do reinado de Israel. Jesus se lembra agora de Jezabel lá do Antigo Testamento para dar nome a essa mulher. Essa mulher, me parece que ela, não sei se por conveniência do pastor ou por fraqueza doutrinária, que ele terceirizou o ensino a ela. A Bíblia é bem clara quando diz, toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Meus amados irmãos, é um perigo alimentar esse tipo de coisa na igreja. Alguém que se diz profeta. As pessoas que se fazem profeta, que se auto-intitulam profetas, são tão perigosas porque elas profetizam apenas o que as pessoas querem ouvir. Quem não gosta de ser elogiado? Todo mundo gosta de ser elogiado. E o pastor que está ali na lida, trabalhando, às vezes ele se deixa enganar por isso, por esses elogios, que eis que eu farei isso, eis que farei aquilo, eis que eu estou contigo, eis que vou. Então, as pessoas se enganam com isso
e vão ganhando a confiança do líder. Apesar de um homem exemplar, ele tolerava. A Bíblia aqui não está dizendo que ele era um homem perdido, que era um pastor imprestável, que era alguém que tinha que ser substituído. Não. Jesus disse que se ele não tomasse providência, ele tomaria providência, ele chegaria e tomaria dele o castiçal, isto é, a igreja. Mas Jesus sempre ressaltou as suas obras, o seu trabalho, a sua piedade e o seu amor para com a igreja. Mas, como ele tolerava Jezabel, essa que se diz profetiza e que ensina o engano. É para que a Bíblia diz: ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. De forma sorrateira, de forma quase que imperceptível, essas coisas vão entrando na igreja, vão entrando no meio do rebanho e vão proliferando. Às vezes a pessoa diz: não, mas o pastor tolera, ela é amiga do pastor, ela vive com o pastor, ela é amiga da esposa do pastor, ela é amiga dos grupos, das irmãs do grupo. Então ela é de confiança. E é assim que esse trigo, essa coisa horrenda vai entrando na igreja e vai entortando a doutrina da igreja. Mas Jesus, aquele que vê todas as coisas, como ele diz: eu que tenho os olhos como chama de fogo, ele vê tudo. E ele intervém. Veja que Jesus interveio numa hora crucial, quando ele diz: eu já disse a essa mulher que dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que porei numa cama a mulher, e sobre os que adulteram com ela, grande tribulação. Mas Jesus faz sempre um condicionamento: se não se arrependerem. A mulher, a Jezabel era perigosa, mas se arrepender, terá o perdão. Os que estavam seguindo a ela, os que estavam se prostituindo com ela. E essa prostituição aqui não é apenas a prostituição carnal. Não. Aqui a prostituição é a falsificação do ensino da igreja. É o levar o rebanho por lugares que não são permitidos pela Bíblia, que não é o caminho da Bíblia. Então, os que adulteram com ela, eu colocarei numa cama. Eis que a porei numa cama, quer dizer, ela. E sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação. E ferirei de morte os seus filhos, os filhos dela. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Deus não se deixa enganar. A Bíblia diz, Paulo diz que Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa escarnecer. Deus não deixaria que um pastor que terceirizou a doutrina àquela mulher e que Deus permitisse que o engano, que a falsa profecia, a falsa doutrina, as doutrinas mais abomináveis do Antigo Testamento, elas fossem agora regras na igreja de Tiatira. Porque essas pessoas elas vão criando regras próprias. Elas vão criando um Deus de acordo com as suas conveniências. E a Bíblia eles vão deixando de lado. Vão criando, trazendo um alento para as pessoas que não conhecem. Ora, se o pastor não conhecia a Bíblia, o rebanho também não conhece. E eles são enganados por qualquer coisa. Mas o meu Deus, o Deus que é dono da igreja, o Deus que cuida da igreja, o Deus que zela da igreja, o Deus que era o Deus do pastor também, ele haveria de intervir para salvar os restantes. Pelo que a Bíblia diz, se Deus não intervém, aquele pastor, apesar de todo o seu trabalho, assistiria insolentemente à morte do último crente na igreja de Tiatira. Mas eu vos digo a todos e aos restantes que estão em Tiatira. Temos o restante já. O pastor parece que cegou diante
da queda do povo, o povo vai saindo, o povo vai deixando, o povo vai perdendo. Alguns porque se prostituíram mesmo e outros que estão desanimados em ver tanta coisa errada sem uma providência a ser tomada. Então Deus intervém para salvar o restante. Glória a Deus. Vamos ler aqui de novo. Que ele diz, mas eu vos digo a vós e aos que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profecias. Então, Jesus, ele identifica ali um povo que não tem a doutrina, um povo que ainda se mantém intacto, um povo que não foi na conversa, na farofa dessa mulher chamada, que Jesus chamou de Jezabel. Não era o nome dele, era apenas uma comparação. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Nós tínhamos ali um tempo que um povo que não tinha a doutrina e tinha um restante também que não tinha dado ouvido também à doutrina daquela mulher. Mas os que tendem, retendem até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. A obra de Deus, meus amados irmãos, é feita de persistência, um dia atrás do outro. A persistência de hoje deve ser maior do que a de ontem. E a de amanhã maior do que a de hoje. E Jesus cobra que nós conheçamos e guardemos. No versículo 25 ele diz, mas o que tendes, retendes até que eu venha. Como que ele diz? O que você tem, guarde com mais cuidado. Retenha, tenha outra vez. É como se dissesse, o que você tem, tenha outra vez, até que eu venha. Não se iluda com as coisas de Jezabel, não se iluda com a tolerância do anjo da igreja, mas saiba que eu estou por vir. Eu estou por vir. E a quem vencer, daria a estrela da manhã. A quem vencer, ele daria a mesma coroa que havia prometido a Paulo. Que ele diz, a partir de hoje eu aguardo a coroa, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não só a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Meus amados irmãos, sobre o que nós estamos falando, sobre a igreja de Tiatira, eu faço questão de ler aqui dois parágrafos no livro Os 7 Castiçais de Ouro, escritos pelo pastor Cláudio de Andrade, e isso está na página 79. Observem o que ele diz no seu livro. À semelhança de Tiatira, as suas igrejas vêm perdendo rapidamente sua identidade como reino de Deus. Os falsos doutores, além de expoliar os santos, torcem a sã doutrina e introduzem costumes exóticos e imorais em nossos rebanhos. Levantando vultosas ofertas, os filhos de Balaão corrompem pastores, desviam os jovens da verdade e investem-se contra as santas mulheres, como se estas fizessem parte de seu harém particular. No púlpito, contam mentiras, inventam milagres e, insolentemente, criam um Deus segundo a sua ambição e de acordo com as suas concupiscências. Dão-se ao adultério, deleitam-se com a falsidade, folgam em difamar o próximo e eivam de heresias nossas tribunas e cátedras. Se forem contrariados em seu perverso intento, não vacilam em tirar a vida do próximo. O justo juiz, porém, chamará todos a prestar-lhe contas, e ninguém haverá de faltar a essa audiência, nem mesmo os que se acham sobrecarregados de virtudes. Que o seu Deus nos abençoe e nos guarde, e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.